Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. A diretoria seguindo o planejamento para 2026. Está chegando a hora da reapresentação. Técnico Tite chegando a Belo Horizonte em definitivo nos próximos dias para comandar os trabalhos. Qual time vai jogar o Campeonato Mineiro nos primeiros jogos, movimentações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta terça-feira está chegando a hora, final de ano, virada, e no dia 2 tem o Cruzeiro se reapresentando com um grupo alternativo na Toca da Raposa 2, incluindo a presença de garotos, hein? O Cruzeiro define os últimos detalhes daqueles que vão para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, para a Copinha, e outros que vão ficar com o elenco profissional neste início de trabalho com o técnico Tite, uma grande chance inclusive para a garotada, e o Tite iniciando os trabalhos no dia 2 de janeiro na Toca da Raposa 2. O técnico é aguardado no dia 1º em Belo Horizonte para iniciar a sua trajetória no comando técnico do Cruzeiro. O Tite que tem a estreia oficial para o primeiro jogo da temporada no Campeonato Mineiro. A apresentação será marcada pelo Cruzeiro depois, acho que na outra semana, quando aí teremos mais informações concretas sobre o Cruzeiro no mercado. Mas é um Tite que, pelas informações, chega bastante animado para essa retomada no futebol, depois de um período aí que ele ficou afastado após deixar a equipe do Flamengo. Por falar em Flamengo, o pessoal noticiando que o Flamengo pode melhorar, uma proposta para tentar a contratação do Caio Jorge. Isso não chegou ao Cruzeiro até o momento. Ontem trouxemos que o staff, o próprio Caio, que eles não vão forçar nenhuma questão. Se o Cruzeiro quiser negociar, aí sim o Caio vai ouvir uma oferta do Flamengo, uma proposta para que o Cruzeiro decida a vida do seu centroavante. Então, repito, pelo que a gente buscou de informação, não vai partir da parte do Caio, do staff, forçar nada, deixa o Cruzeiro à vontade para decidir. E a ideia do Cruzeiro é aquilo: somente por 50 milhões de euros o Cruzeiro pensaria em fazer alguma negociação com o Flamengo. E aí dependeria, claro, de um ok do dono do Cruzeiro, do presidente Pedro Lourenço. A diretoria segue no mercado buscando aí peças para a próxima temporada. Já falamos no vídeo de ontem também sobre as prioridades do Cruzeiro, duas no momento: renovação de Matheus Pereira e tentar uma cartada aí para melhorar as condições com o Zenit da Rússia, porque o Cruzeiro tem muito interesse em trazer o meia Gerson para a Toca da Raposa 2. É acompanhar e ver aí muita coisa ainda, muita água para passar debaixo da ponte nos próximos dias na Toca da Raposa 2. Bora falar agora sobre Caio Jorge. No final da tarde, início da noite dessa segunda-feira, conversei com uma pessoa do staff do Caio, que me assegurou que não está descartada a negociação entre Cruzeiro e Flamengo. A expectativa dos representantes do atleta é de que o Flamengo melhore aquela proposta de 22 milhões de euros, além de Everton Cebolinha. O Tite, o técnico do Cruzeiro, quer muito contar com o Cebolinha, e o Flamengo topa negociá-lo. A tendência é que o Flamengo apresente uma oferta superior de 25, 26, 27 milhões de euros. E dentro do staff do Caio Jorge, há a convicção de que pode sair acordo mesmo com o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, assegurando que só vende o jogador por 50 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Caio Jorge havia sido comprado da Juventus por 7 milhões de euros. Se você o vende por 28 milhões de euros, você lucra 21 milhões e ainda tem o Everton Cebolinha como contrapeso. É bem verdade, porém, que quando o Cruzeiro compra da Juventus, a Raposa fica com 80% dos direitos econômicos. A Juve, time italiano, tem direito a 20% do valor de qualquer negócio envolvendo o atacante.
Sobre o Cruzeiro, para contar que Chico da Costa tem tudo para se tornar reforço da Raposa. Cruzeiro que já havia fechado a contratação do Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Cruzeiro que já havia fechado com Neisser Villarreal, centroavante da seleção colombiana sub-20, artilheiro do Sul-Americano e um dos principais goleadores do Mundial da categoria. Pois bem, Cruzeiro fez proposta oficial ao Cerro Porteño para a compra do Chico da Costa, centroavante de 30 anos de idade que esteve emprestado ao Mirassol durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Foram 20 jogos e 6 gols com a camisa do time do interior de São Paulo. Talvez você nem se lembre do Chico da Costa, porque ele sai muito cedo, em 2017, do Brasil, para atuar em vários clubes e países do mundo. Ele esteve no México, no Paraguai, na Bolívia e na Colômbia. Temporada mais artilheira pelo Bolívar em 2022, quando fez 24 gols e deu 11 assistências em 40 jogos, 35 participações em gol em 40 jogos. Nome indicado pelo Tite, centroavante de referência, jogador que está em falta no elenco do Cruzeiro, até por isso a contratação está encaminhada, não deve ser um negócio muito caro. Chico da Costa avaliado em 1 milhão de euros. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês, beleza? Hora de informação exclusiva, David Neres é um dos sonhos do Flamengo para 2026. O presidente BAP já disse que não economizará em contratações. E depois de avançar na busca por um centroavante, o Caio Jorge é a prioridade. O Flamengo vai dar ênfase à busca por um atacante de lado de campo. O John Arias é o nome dos sonhos para a posição. Resta saber se o Wolverhampton vai topar liberá-lo. E é nesse contexto que o David Neres surge como outra opção. Atacante revelado pelo São Paulo, com passagens pelo Ajax, pelo Benfica e que tem jogado muito bem com a camisa do Napoli e virou titular absoluto. Temporada atual de 23 jogos, 6 gols e 4 assistências. Nos últimos 3 jogos, marcou 3 gols pelo time italiano. O grande problema em relação a David Neres é financeiro. O Napoli o comprou do Benfica por 28 milhões de euros e representantes do atleta asseguram que não sai negócio por menos de 35 milhões de euros. Então o Flamengo precisaria de fato investir alto num jogador que tem crescido demais de produção, hoje com 28 anos de idade. Só para completar uma curiosidade, Juliano Bertolucci, que representa o David Neres, é o mesmo que acaba de colocar o Vitão no próprio Flamengo e é também o representante de Caio Jorge. Chico da Costa, nome que surgiu ontem, teria sido um pedido aí do técnico Tite, querendo um jogador de mais presença de área, um jogador diferente em termos de característica do que o elenco do Cruzeiro oferece hoje, né? O Cruzeiro tem centroavantes de muita mobilidade, Caio Jorge, o próprio Gabriel Barbosa, o próprio Villarreal que chegou, são jogadores de mais mobilidade, e o Chico da Costa um centroavante de característica bem diferente. Centroavantão de área mesmo, aquele cara para ficar mais preso, disputando bola pelo alto, de um pouco mais de embate físico. Fez um bom campeonato pelo Mirassol, teve ótimos momentos no Mirassol. Logo que ele chegou, ele teve um início arrasador no Mirassol, fazendo gol todo jogo. Depois ele caiu um pouco de rendimento na reta final. Mas, enfim, é um nome que chama a atenção, um nome que a gente vinha falando, né, de reforços para o Cruzeiro, de Gerson, de Cebolinha e tudo mais, e de repente aparece o Chico da Costa, causa algum estranhamento, mas de fato pode ser um nome não muito caro, para ser uma opção ao elenco em relação ao que o Cruzeiro tem hoje, um jogador de características diferentes. Você acha que pode ser uma boa opção, Miranda, o Chico da Costa, centroavante para o Cruzeiro? Ô Grice, se falássemos aí um jogador para substituir uma possível saída do Caio Jorge, está longe do que o torcedor espera e está longe também da entrega, né? Do que foi a entrega do Caio Jorge esse ano e do que foi a do Chico da Costa. Mas não é também, né? É importante dizer, né, Rafa? Uma coisa isso bem claro. Uma coisa é independente da outra. O Cruzeiro, esse movimento do Cruzeiro, é óbvio que ele não está sendo feito pensando na venda do Caio Jorge. Mesmo se o Caio Jorge permanecer, essa opção do Chico da Costa, ela continua na pauta, porque eu entendo que é um jogador para compor elenco. Partindo desse princípio, que é um jogador para compor elenco e deve ser um jogador barato pela idade, vindo do Cerro Porteño, eu acho que é uma boa contratação. Se falássemos em um jogador para ser titular do Cruzeiro hoje, por todas as ambições, por todas as declarações de diretoria, tudo que o Cruzeiro quer, eu acharia que não seria uma boa contratação. Mas para compor elenco, dentro do que você falou, das características do jogador, eu acho que é interessante, deve ser barato, e isso eu acho que é mais um sinal
que a história do Gabigol no Cruzeiro, ela tá caminhando mesmo para o seu fim. Porque você, na possibilidade do Caio Jorge ficar, Chico da Costa e Gabigol, por mais que sejam jogadores com características bem diferentes, e o Vídeo-Real que joga também nessa posição, fica estreito. Desses 4, 2, um seria mais titular, o segundo jogaria um pouco mais, os outros 2 teriam menos oportunidade. O Vídeo-Real até pode jogar um pouco mais aberto, agora Gabigol e Chico da Costa já não consigo enxergar jogando em outras funções, assim, mais aberto. O Gabigol até jogou como meia em alguns momentos, né, um segundo atacante, quando ele jogava no lugar do Matheus Pereira. Enfim, para compor elenco e pelo preço, eu acho que pode ser uma boa pro Cruzeiro. E aí, Cabidão, Neiser Vídeo-Real, não sei de onde que eu tirei o Vídeo-Real, né? Nós falamos. Porque já tá contratado. Chico da Costa, pode ser um nome interessante. Te chamou a atenção? Você ficou surpreso também quando viu o nome do Chico da Costa? Não, surpreso, não. O Cruzeiro vai ter que fazer contratações. Claro que você ficou surpreso. Ninguém imaginava que o Cruzeiro ia contratar o Chico da Costa. Calma que você tá precoce. Todo mundo ficou surpreso. Calma que você tá precoce. O nome em si do Chico da Costa é óbvio que gera uma desconfiança, mas eu sabia que o Cruzeiro iria ao mercado para tentar compor um pouco mais esse grupo, colocar jogadores mais experientes, jogadores, né, mais rodados. O Chico da Costa, gente, ele passou por 16 clubes profissionalmente, ele tem 30 anos de idade. 16 clubes, 30 anos de idade. Isso não é bom. E ele fez muitos gols, foi no Bolívar, tá? Ele fez 52 gols em 80 e poucos jogos pelo Bolívar. A média excelente, mas é um cara que rodou pra caramba o futebol sul-americano, né? Futebol sul-americano, mexicano também, ele teve uma passagem por lá. Pra mim, é um jogador que tem características realmente diferentes e tal, mas ele vem pra compor o grupo, gente. Ninguém imagina o Cruzeiro com o Chico da Costa começando o Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha cabeça, né? E aí seria, obviamente, um ponto negativo caso isso ocorra com o técnico Tite, né? A gente tem que pensar que o Cruzeiro ele tem ambições fortes para a próxima temporada e precisa de ajustar melhor o seu elenco se quiser disputar. Porque tem aquilo também, viu? Se quiser ganhar alguma coisa, porque se não quiser, o elenco já tá bom. Falando sobre Cruzeiro aqui, e um cara que tem história no Flamengo, que é o Gerson. Informação que eu apurei, dando crédito inicialmente para o Central da Toca, o perfil do jornalista Samuel Venâncio, o Cruzeiro segue muito interessado na contratação do Gerson, meio-campista que está no Zenit da Rússia. Ele é tratado como um plano A do Cruzeiro nessa janela de transferências, visando 2026. É um investimento que o Cruzeiro quer fazer, quer melhorar o seu meio de campo, mas se trata de um negócio difícil, porque o Zenit bate na tecla dali de vender o Gerson por 40 milhões de euros, que convertendo dá 260 milhões de reais. O Cruzeiro não deve chegar a essa pedida, mas segue interessado, segue negociando com o staff do Gerson e o Zenit para tentar contratar o Gerson. Eu acho um grandíssimo jogador e a intenção do Gerson é estar no radar para a Copa do Mundo 2026. E no Zenit, digamos que ele ainda está um pouco escondido. Voltando para o Brasil, eles enxergam de uma maneira de ele voltar a esse radar do Ancelotti, porque ele teve uma oportunidade ali, ele foi titular na seleção brasileira, mas perdeu esse espaço depois que ele foi para o futebol russo. Então, o Cruzeiro quer o Gerson, mas se trata de uma negociação difícil. Tava no Kaique, você estava falando do Gerson, Kaique. Cruzeiro, eu queria falar um pouco do Cruzeiro E Nino antes depois, de entrar tá? em outro tema, enfim, falar do Nino, Palmeiras, assim. Não, sobre o Kaique, ontem se falou bastante de como da Itália e Porto de Portugal para o Kaique, lateral do Cruzeiro. O que eu tenho de informação vai muito ao encontro do que surgiu na Itália ontem. O Como é o principal interessado, é quem tem conversas em andamento com o Cruzeiro e já com o staff do jogador. O Porto não procurou e não tem a ideia ou não tem ali a expectativa de abrir conversas pelo Kaique, porque o Porto não procura um lateral. O Porto tem como prioridade a contratação de um atacante de área. O holandês Luuk de Jong se machucou, está fora da temporada, então o alvo prioritário do Porto, depois de contratar o Thiago Silva, não custa lembrar, o Thiago Silva fechou por 6 meses, mais um ano de renovação automática, a depender ali de objetivos. O Porto hoje busca um atacante de área, não busca um lateral, ou seja, consequentemente não busca o Kaique. O nome do Kaique é mesmo pro Como da Itália, treinado por Cesc Fábregas. Sobre
Felipe Rodrigues, um monte de cruzeirense perguntando, e o Matheus Pereira vai renovar com o Cruzeiro? Porque lembrando aqui, o Matheus Pereira tem contrato com o Cruzeiro até junho ou julho do ano que vem. Então, a partir de janeiro, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O que eu acho que não vai acontecer, porque o Matheus Pereira é muito identificado com o Cruzeiro e as negociações estão rolando. Mas o Bruno Andrade, você tem alguma atualização sobre isso? O que você tem de última informação sobre Matheus Pereira? Rapidinho aí, só aproveitando que o chat perguntou, não sei se vocês viram, mas no chat perguntaram se na nossa live tem alguém acima de 1,65 m. Eu tenho 1,81 m, então tô acima aí da altura mínima para estar no programa. Tenho certeza que o Hernan e você, Felipe, também tem tamanho de sobra para levarem nas costas essa live. Então tamanho não importa, tamanho, eu já diria Mauro Betting em 1823. Sobre o Matheus Pereira, o contrato, ou pelo menos a proposta do Cruzeiro, continua em cima da mesa. A prioridade do Matheus passa por renovar com o Cruzeiro, não renovou ainda. O Cruzeiro ficou naquela questão de fica o Jardim, não fica o Jardim, contrato Tite, não contrato Tite, tem coisa para resolver em relação ao Ninho, vende o Jonathan Jesus, mas trabalha assim em simultâneo pela renovação do Matheus Pereira. Não sei se houve avanço nos últimos dias, vou tentar descobrir. O que eu sei, e já larguei aqui no Fala Fonte, é que a distância bem sucinta e tranquila, o Palmeiras sonha com o Matheus Pereira. É um nome forte nos bastidores. Se o Palmeiras perceber e entender que o Matheus não vai renovar com o Cruzeiro, aí o Palmeiras entra forte na parada. É isso aí, Bruno Andrade atualizando a pergunta sobre o Matheus Pereira. E, Bruno Andrade, vamos resolver da onde você tá essa internet aí, porque você tá mais picado aqui, ó, que comida japonesa, meu filho. Que isso, pelo amor de Deus. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!